que pelo anúncio do Santo Evangelho nós sejamos perdoados dos nossos pecados. Com extrema reverência e adoração, iniciamos a celebração do Tríduo Pascal, no singular mesmo, porque o mistério é um só, embora com eventos distintos, por assim dizer. Mas é um só mistério, ele é unitário, portanto é a celebração do Tríduo Pascal, centro da nossa fé, centro da nossa vida. Jesus está nesta noite vivendo com os discípulos o início da sua entrega. E quem de nós, sem o auxílio do Espírito Santo, conseguiria entrar no coração de Jesus para saber o que ele sabe, para sentir o que ele sente, para conhecer as suas deliberações salvíficas? Se ele não tivesse revelado, nós não saberíamos. E a liturgia, os ritos, a liturgia, os sacramentos, a vida sacramental instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, a economia sacramental, como o catecismo chama, querida por Cristo, não inventada pela Igreja, necessária, não opcional, foi por amor a nós. Então, a liturgia, a economia sacramental, ela serve para que o Espírito Santo possa nos fazer entrar ali, no lugar mais misterioso, não no sentido de escuro, mas de luminoso, no lugar mais íntimo, que é o coração de Jesus, de onde sai tudo. Lembrando que o coração de Jesus é pátria trinitária, é um terreno trinitário. Desde toda a eternidade, relação, decisão, amor. Imagine, quando a gente consegue, vencendo as incapacidades que o pecado original deixou, e a gente reza um tiquinho, e a gente consegue ouvir a Deus lá no íntimo, não é porque somos criaturas, Deus quer que nós o ouçamos. Imagine Jesus, que é o Verbo, o Filho, e então fala com o Pai, escuta o Pai. O coração de Jesus é pátria trinitária. E todas as coisas que saem ali de dentro, saem a partir dessa relação. O Pai que envia, o Pai que planeja, o Pai que executa. Jesus escuta e fala. O Espírito é enviado a ele e ele concretiza o plano do Pai. Tudo isto, apesar de introdutoriamente, com linguagem teológica, é visível e palpável. É carne. Hoje nós celebramos isto, esta realidade que sai como uma verdadeira efusão do coração de Jesus. Nós celebramos isto fazendo memória da instituição da Eucaristia. É concreto, não é abstrato. Celebramos isto com a instituição do sacerdócio. Bem, se eu não for uma alma penada, tem um padre aqui na frente de vocês. Então é concreto. Não é concreto, não? É concreto. Tem um padre na frente de vocês. E a nossa forma de se dirigir ao outro, que a gente vai aprendendo ao longo da vida, não só pelos bons modos, porque boa educação é necessária a convivência humana. Bons modos é necessária a convivência humana, a convivência social e comunitária que é própria do homem, uma de suas dimensões. Mas cristamente a gente é chamado mais do que ser educado, muito mais. A gente é chamado a amar. Não basta olhar para um cristão e dizer, menino, como ele é educado. É lindo, eu adoro. Eu deixo que pessoa educada.
Meu Deus, que pessoa refinada, no sentido de educada mesmo, né? Assim, sabe o seu espaço, sabe o seu lugar, trata bem o outro, faz bem ao outro, ajuda o outro, tudo tal, tal, tal. Que bom. Para um batizado é pouco. É pouco. Não basta ser educado e chique. Tem que amar. Tem que amar. Isso nos faz semelhantes a Deus. Ser educado também. Mas o amor nos faz mais semelhantes ainda a Deus. Então, é nesta noite tão santa que saem do coração de Jesus essas três coisas. Eu acho que já fiz uma homilia aqui, não sei se ano retrasado, em algum desses 3 anos já fiz. E eu ia mencionando como o cenáculo, em outras ocasiões, demonstra que o coração de Jesus é um lugar de efusões. Mais tarde, do mesmo lugar, vai sair o Espírito, né, no cenáculo e coração. Mais tarde, na ressurreição, vai sair a instituição do sacramento da penitência. Não é hoje, é lá uma semana depois da ressurreição. Então, do coração de Jesus saem as melhores coisas. Nessa noite, depois que Jesus saiu da ceia e da instituição destas 3 realidades, Eucaristia, sacerdócio ministerial católico e o novo mandamento do amor, quando Jesus estava em agonia, os discípulos, vocês sabem que não conseguiram vigiar, né? O povo para dormir, né? Não consegue. Fraco. E aí, Jesus diz assim, em um dos evangelhos, minha alma está mergulhada numa tristeza mortal, mas que direi eu? Pai, afasta de mim este cálice, se foi precisamente para este momento que eu vim. Não sei se lembram deste trecho. Minha alma está mergulhada numa tristeza mortal. Sabe a sua missão, sabe que o sofrimento não é brincadeira. Mas olha o que Jesus diz. Que direi eu? Pai, afasta de mim este cálice. É como quem diz assim, aqui dentro borbulha de amor. Eu sou o próprio amor. Não tem como eu negar esse movimento de sacrifício. Não tem como eu negar esse movimento oblativo. Não tem como negar esse movimento que vai passar pela morte. É passagem. Jesus sabe que a morte não tem palavra final. Mas o sofrimento é real. Para você ver, né? O sofrimento, Jesus não faz de conta que sofre. Ele sofre. Isso é uma heresia também, viu? Do século II. Dizer que Jesus, por ser Deus, ele deu um jeito de não sofrer. E aquele sofrimento era aparente. É uma heresia do segundo século. Também logo pela igreja debelada e condenada. Jesus sofreu de verdade. O sofrimento no mundo é real. Sua causa nós conhecemos, pecado. É outro nome para dizer, distância de Deus e eu vivo por mim mesmo. Que nada, basta um sopro. Você é tolo, insano. Então, vou negar isso? Que direi, Pai, afasta de mim este cálice? Se eu vim para esse momento, eu vim para ser o que eu sou, o Filho de Deus, para ser amor e para redimir. Que noite! Daqui nós também vamos levar o Santíssimo Sacramento em procissão para reviver a experiência desses sentimentos de Jesus que deseja ofertar-se. É uma noite que Nosso Senhor podia dar a gente o dom de lágrimas, a madrugada todinha. Meu Deus, toca meu coração, toca minha inteligência. Deus deveria nos dar o dom de lágrimas para a madrugada inteira. Porque se a gente, que é duro, pudesse sentir o que Jesus sentiu nesta noite. Sabe, pensa nessa frase, dita por ele. Que direi eu? Pai, afasta de mim este cálice, mas eu vim precisamente para este momento. Eu quero. O homem que eu criei está na morte. E tudo que o Pai, comigo e o Espírito Santo preparamos ao longo de centenas de séculos, está para acontecer em horas. Em horas. Pelo homem que eu criei. É por isso que o choro de uma madrugada não é nada.
e que São Francisco era tão atingido pela graça e era muito afetuoso também. Sua fé, sua maneira de expressar a fé era muito cheia de afeto, inteligência também, viu? Não era só sentimento não, mas era muito afetuoso, é uma espiritualidade afetiva, espiritualidade franciscana, né? Por isso que São Francisco vivia dizendo, o amor não é amado. Ele está errado? Tá, não. O amor não é amado. São Francisco de Assis está errado? Não. O amor não é amado. Pense na quinta-feira, Jesus dizendo isso. O amor não é amado. E quem é que não ama o amor? Menino, é o meu vizinho. É nada, miserável. É você. Você não ama o amor. Então, São Francisco também não está errado quando dizia assim, não é? Ele diz assim, meu Deus, para um mundo de fato, né? E para nós mais endurecidos pela contemporaneidade pagã, neopagã, ateísta, agnóstica, desgraçadamente herética, é realmente complicado entender, né, o excesso de Francisco, que é um homem da Idade Média, com toda a honra. Queria eu ter a chance de dizer assim, nasci na Idade Média. Hoje é um insulto, né? Para o homem maluco e ideológico do dia de hoje. Queria eu ter tido a graça de ter nascido na cristandade. Tinha seus desafios, mas era mais fácil. Deus era o centro, a igreja era o centro. E chamam isso de conquista. Então, aonde é que São Francisco está errado ao dizer assim, não é? Empreste-me, que perguntaram a ele, ó irmão Francisco, por que estás triste? E ele diz, estou triste porque não tenho água, não tenho lágrimas para chorar toda a dor do meu Senhor. Queria que me desse emprestado as águas de todos os oceanos. Exagerado não, né? Se fosse... Queria que me desse as águas de todos os oceanos para chorar o meu amor. São Francisco de Assis, está errado? É quinta-feira santa. Cada um de nós passava pela mente de Jesus. Que direi eu? Que direi eu? Afasta de mim este cálice? Foi precisamente para esta hora que eu vim. Todas as leituras desta celebração falam de ritos e gestos destinados a imprimir na história o desígnio salvífico de Deus. O livro do Êxodo transmite o documento sacerdotal que fixa as prescrições para a celebração da Páscoa hebraica. Já o apóstolo Paulo, na segunda leitura, transmite à igreja o mais antigo testemunho acerca da nova ceia pascal cristã. É o rito da nova e eterna aliança, instituído por Jesus no cenáculo antes da paixão. E, enfim, o evangelista João, iluminado pelo Espírito, sintetiza o sentido profundo do sacrifício de Cristo no gesto do lava-pés. É a Páscoa do Senhor que aprofunda as raízes na história do povo de Israel e encontra o seu cumprimento em Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, imolado para nossa salvação. No tríduo pascal ficam mais claras ainda as imagens que Jesus então assume e concretiza e que foram colocadas pela divina providência ao longo da história da salvação. A primeira, uma palavra apareceu aqui, Cordeiro, mas tem mais, servo e outras. Outra coisa é que com esta noite Jesus realmente, por ser Deus, né, pode fazê-lo, sabe fazê-lo, pode fazê-lo, convém fazê-lo. Ele deixa para a humanidade a presença dele por mediações já citadas. Aliás, o sacerdote é mais mediação, né? A Eucaristia é, em certo sentido, mediação porque é sacramental, é sacramento, mas é realidade, é ele. Eu não sou, devo, né, espiritualmente, pastoralmente, existencialmente, comportamentalmente, mas eu não sou Jesus, mas muitas vezes o padre sobretudo quando celebra os sacramentos. Não é um símbolo. Um padre não é um símbolo de Cristo. É Cristo. Agora vai perguntar por ele, por que tanta fraqueza? Não sei. Ele quis assim. Você também é batizado e não é fraco? Eu também sou batizado, crismado. Mas ele quis. Então o padre não é um símbolo de Cristo. É Cristo.
Por isso que, né, não se tratam de excessos, né, bajulações e essas coisas mundanas, né? Mas como é bonito pensar que um católico sabe o que é um padre. Lhe pede a bênção, lhe estima, lhe respeita, lhe abraça, confia sua alma. Tá vendo? Era para a gente ter nascido na Idade Média. Esse mundo não presta não, meu filho, essa contemporaneidade não. É só incredulidade e coisas ariscas, almas ariscas. Quem dera. A igreja vive da Eucaristia, graças ao ministério dos apóstolos e dos seus sucessores. Ao longo de uma cadeia ininterrupta que parte do cenáculo, as palavras e os gestos de Cristo são renovados, seguindo o caminho da igreja para oferecer o pão da vida aos homens de todas as gerações. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em minha memória. A Eucaristia, enquanto renovação sacramental do sacrifício da cruz, constitui o ponto culminante da obra redentora. A Eucaristia proclama, a Eucaristia atualiza aquele mistério que é fonte de vida para todo homem. Como efeito, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Depois da consagração, o sacerdote proclama Mysterium Fidei, mistério da fé. E a Assembleia responde, Mortem tua anunciamos Domine, entre tua resurrectione confitemos, donec venias. Dizemos assim, não é? Anunciamos a vossa morte, Senhor, proclamamos a vossa ressurreição enquanto esperamos a vossa vinda. Sim, neste dia é nos dado compreender de modo especial que é deveras grande o mistério da fé e a simplicidade dos símbolos eucarísticos, o pão e o vinho, a mesa, o amor fraterno, o ágape, não faz senão exaltar ainda mais a sua profundidade. O memorialem mortis Domini, panis vivos, vitam prestans homini, memorial da morte do Senhor, pão vivo, que dás a vida ao homem. A morte do Filho de Deus torna-se para nós fonte de vida. Eis o mistério pascal, eis a nova criação. A Igreja confessa esta fé com as palavras de Santo Tomás de Aquino, implorando, Pie pelicane Ieso Domine, mi immundo munda tue sanguine, qui stilla salvum facere, toto mundo qui ab homini scelere. Diz Santo Tomás, Jesus, Pio Pelicano, meu Senhor, com o vosso sangue lavai o meu pecado. Só uma gota pode bastar para purificar o mundo inteiro. Vocês sabem, não é? Acho, não sei se todos, que o pelicano é um dos símbolos mais antigos da fé católica, representando a Eucaristia, porque conta-se, não é? Alguns dizem que meio lendariamente, que quando os filhotes do pelicano passam fome e ele não tem como provê-los, ele fere a si mesmo e traz os filhotes para beber do seu sangue, né? E para que não morram. Então, logo cedo, a igreja escolheu esse símbolo para um símbolo eucarístico. Como, meu Deus, não pedir, no início do Tríduo Pascal, que Nosso Senhor nos dê pelo menos um raiozinho da luz do Espírito, para a gente compreender, crer, e se for nos ajudar em algo, sentir o que Jesus estava sentindo naquela quinta-feira. Ele é o pelicano. Poder vivificante da morte de Cristo, força purificadora do sangue de Cristo, que obtém a remissão dos pecados para os homens de todos os tempos e lugares, sublimidade do sacrifício redentor no qual encontram cumprimento todas as vítimas da lei antiga. Por fim, este mistério de amor, incompreensível para o ser humano, oferece-se todo inteiro no sacramento da Eucaristia. O povo cristão é convidado a deter-se nesta tarde, nesta noite, até a noite avançada, diante dele em silenciosa adoração. Iesu quin velatum nunc aspicio, oro, fiat ludi quod tam icito, ut te revelata semens faciem, viso sim beatus tue gloriae. Ó Jesus, que agora contemplo aqui velado, escutai o meu ardente desejo, possa eu um dia ver o vosso rosto na glória dos beatos. Esta é a fé da igreja, esta é a fé de cada um de nós diante do sublime mistério eucarístico. Sim, cessem as palavras, permaneça a adoração em silêncio. Ave vero corpus, natum de Maria Virgem. Salve verdadeiro corpo, nascido de Maria Virgem, realmente submetido à paixão, imolado na cruz pelo homem, ó doce Jesus, ó Jesus piedoso,
Ó Jesus, filho de Maria. Menciono Francisco mais uma vez para concluir. Em relação à Eucaristia, né, para aqueles relativistas, e eles são mais próprios, escandalosamente, do nosso tempo. Eles estão, infelizmente, entre os leigos, infelizmente estão também entre muitos sacerdotes, mais infelizmente ainda estão entre muitos bispos, muitos aqui é uma maneira de dizer, que acham que o decoro da liturgia, o decoro com a Eucaristia é gasto, opulência e superficialidade. Não entenderam nada. Nada. Porque o cosmos pertence a Deus. A nobreza pertence a Deus. E simplicidade, né, compreendida como desleixo, é idiotice, é falsidade, é hipocrisia. A igreja sempre tratou os divinos mistérios com dignidade. São Francisco dizia assim. Para ele, né, ele tinha uma vocação própria. Então, para ele, nenhuma preocupação em que suas coisas fossem muito boas. Mas o próprio Francisco de Assis, logo muito cedo no início da ordem, dizia, quando enviava os frades em missão pelo mundo. É incrível, né? A gente chega em qualquer parte do mundo, tem um franciscano. Isso tem uma razão histórica, viu? A ordem cresceu muito, São Francisco botava esse povo para o meio do mundo. Tem franciscano em todo lugar. Caiu um pouquinho a qualidade, viu? Oremos, não grave isso, está gravado. Quando São Francisco enviava os seus frades pelo mundo, ele dizia em relação à Eucaristia, onde vocês encontrarem um Senhor recolhido, Senhor na Eucaristia, o Senhor, onde vocês encontrarem um Senhor indignamente nos objetos sagrados, nas sagradas alfaias, recolham-me imediatamente e adquiram o mais rápido possível, quanto puderem, de maior nobreza, os materiais da Santa Missa e guardem Nosso Senhor. São Francisco, eu não conheço ninguém que tenha sido mais simples e pobre do que ele. Então, qualquer conselho diverso é hipocrisia. Francisco de Assis. E o que dizia dos sacerdotes, porque hoje nessas duas instituições, não é? Então, São Francisco dizia, bem, irmãos, se lhes acontecer que vocês encontrem no caminho um sacerdote e um anjo da guarda, por favor, deixem o anjo da guarda esperando um pouquinho e cumprimente primeiro o padre, né? São Francisco. O povo não entende mais essas coisas. Ave Maria, eu acho que eu ficava durinho aqui, ignorado, né? E o povo corria para os anjos. Eu digo, menino, vem para mim, criatura, que tu ganha. Os anjos não podem trazer a Eucaristia, não. Eu posso. É grande o que aconteceu na Quinta-feira Santa. É muito grande. É muito grande. Saiu do coração de Jesus a Eucaristia. Saiu do coração de Jesus cada bispo e cada padre. Saiu do coração e diácono. Saiu do coração de Jesus esse desejo da gente lavar os pés dos outros, porque todos temos pés sujos. Todos temos pés sujos. E Jesus não teve nojinho de servir e lavar os pés dos outros, sendo ele o único que tem pés limpos. Então, que o bom Jesus nos inflame pelo poder do Espírito Santo com o seu amor neste trido santo. Amém.